Opa! Quando eu ouço que as pessoas têm medo de falar em público, de cara, eu não acredito. Para mim, elas não têm medo de falar em público. Elas têm o mais absoluto terror. É um pânico mesmo. E não é para menos. Eu lembro que quando me dado a missão de falar em público, eu via a minha agenda como se tivesse um buraco negro. Todos os compromissos giravam em torno daquele ponto em que eu teria que enfrentar uma plateia. Eu não conseguia nem enxergar depois. É como se minha vida fosse dividida em antes e depois do evento que eu teria que enfrentar a plateia. Meu estômago era invadido por um monte de borboletas. Na verdade, o coletivo de borboletas é um panapanã. Tá vendo? Já estamos aprendendo algo. E essas borboletas, chegando aqui, elas causavam todo tipo de desordem no meu organismo. As mãos ficavam frias e suadas, a voz ficava trêmula, né? Os lábios também, às vezes até a visão ficava turva, enjoo e impulsos de correr para o banheiro. Era a mesma coisa que eu sentia quando eu queria me aproximar de uma garota. E essas borboletas têm nome. Uma se chama adrenalina e a outra fofinha se chama cortisol. É como se o nosso corpo estivesse preparado para enfrentar uma ameaça. E quem acha que uma garota não é uma ameaça é porque deve ter pulado a adolescência, né? Falar em público é o rei dos medos. Há pesquisas que dizem que dá mais medo do que a própria morte. Imagina isso. Esse é o terror que falar em público causa. E você deve estar, então, querendo me perguntar, tá bom, Daniel, e aí, como é que eu faço para matar essas borboletas? Calma, ninguém quer cometer um crime ambiental aqui. Matar as borboletas não é o que a gente quer. A adrenalina, ela nos ajuda a focar, ajuda a mente a ficar mais esperta. A gente não quer matar as borboletas. A gente quer conviver com elas. A gente quer domá-las, quer criar um relacionamento com a borboleta ali. Como é que a gente faz isso? Pela prática. Quanto mais tempo você passa junto delas, mais você se torna íntimo delas. E menos as borboletas vão te sabotar. Então temos que criar uma amizade com elas. Quando alguém te convidar para ir falar em público, não corra. Encara. Eu vou. Encara e comece a conviver com elas. Sabe por quê? Porque aí você vai saber o que te espera. Você vai saber que você não vai morrer por ter enfrentado as borboletas, enfrentado o desafio. E aí você vai começar a não ser sabotado pelas borboletas. Tem que criar uma amizade com elas. Não é para matar. Às vezes que eu fui a campo, tive que falar em público e eu estava completamente tranquilo, foi assim meio... assim, bem mais ou menos. E faltou ali aquela energia que a adrenalina traz. Então a gente não quer matar, a gente quer usá-las, quer trabalhar junto delas. Segunda coisa, prepare-se, esteja preparado. Se você não estiver bem preparado, as borboletas ficam excitadas, elas ficam afobadas, porque elas ficam preocupadas, interessante, elas ficam preocupadas com você. Então, fica preparado. Quanto mais preparado você está, menos animadinhas ficam as borboletas. E a terceira coisa, sorria. Mas eu vou ter que falar em público, eu não estou com vontade de sorrir. Enfia uma caneta na boca. Sorria! Porque quando você sorri, mesmo que seja só um movimento de sorrir, seu corpo entende isso, ele responde a isso. Você libera substâncias que deixam você mais tranquilo, mais satisfeito. E mais do que isso, todos nós temos algo que a psicologia chama dos neurônios espelho. Então quando você sorri, o outro tende a sorrir. Quando você vê alguém sorrindo, você sente vontade de sorrir. Você pode até ser durão e não querer sorrir, mas tem essa tendência. Então, quando você sorri, a plateia tem vontade de sorrir, você se conecta mais, e conexão é tudo quando você precisa fazer uma apresentação. Então, lembrando, para domar melhor, temos um monte de dicas por aí, mas vamos focar aqui em 3. Para domar melhor as borboletas, faça amizade com elas, pela prática. Segundo, conheça o seu conteúdo, para não excitá-las, não animá-las demais. Terceiro, sorria. E mais, sorrindo, aumente suas chances de se divertir, que é o nosso objetivo aqui, né? Também é nos divertir falando em público. Portanto, sorria e divirta-se.